Olá pessoal, nosso tema então é pastoreamento inteligente, libertação e aconselhamento pastoral, né? Nosso objetivo nessa aula de hoje, como todas as aulas desse módulo que nós estamos estudando, é ensiná-los a como reconhecer falhas próprias, traumas complexos, pecados, falhas, situações que talvez estejam na sua vida ou na vida de pessoas que Deus enviar na sua direção. Ok? Para que você se torne tanto uma pessoa curada, como também um agente de cura na vida de outras pessoas. Tá bom? Esse é o objetivo do aconselhamento pastoral. O aconselhamento pastoral, ele deve envolver um ser humano que é pecador, que é falho, né? Que foi ferido pela vida, machucado, talvez traumatizado, mas alguém que pela graça de Deus foi curado, restaurado, e hoje, através do Espírito Santo, do entendimento das coisas da palavra de Deus, é capacitado por Deus para aconselhar, ajudar e curar, mediante a ação de Deus, através da vida dele, a vida de outras pessoas. Amém? Então esse é o nosso objetivo, fazer um pastoreamento inteligente, um aconselhamento eficaz na vida das pessoas. E nós estamos falando nos últimos módulos aqui, nos últimos momentos, sobre os sintomas comuns na existência de maldições. Ou seja, o que aparece na vida das pessoas que denota que aquela pessoa está sofrendo uma infiltração maligna, uma espécie de maldição. Ela está, no caso aqui nós estamos falando sobre dons ministerialmente contaminados. Nós estamos falando sobre a diferença entre a profecia bíblica e o envolvimento, né, a profecia falsa com a ação de demônios. A adivinhação, o espírito de adivinhação, uma coisa que é muito comum hoje, infelizmente, até dentro das igrejas. Pessoas que vêm com uma bagagem da bruxaria, pessoas que vêm com uma bagagem da feitiçaria, pessoas que vêm com uma bagagem do espiritismo e que se convertem, entram dentro das igrejas e acham que aquela manipulação que elas tinham na vida antiga, no Egito, na vida passada, sem Deus, elas podem também utilizar essas ferramentas dentro do reino de Deus, de maneira contaminada, em nome de uma espiritualidade, entre aspas, tá? Isso é muito comum, gente. Eu tenho falado para vocês, infelizmente, hoje no cristianismo existe mais falsa profecia do que verdadeiros profetas. Verdadeiros profetas são a minoria. E claro, qualquer cristão cheio do Espírito Santo pode ser usado, né, numa ação aí sobrenatural do Espírito Santo, pode ser usado de maneira profética na vida de outra pessoa. Sim ou não? Sim. Pode, qualquer um de nós, cheios do Espírito Santo, buscando a Deus, né, pode manifestar um dos 9 dons espirituais ali no momento que o Espírito Santo quiser te usar profeticamente na vida de alguém. Você pode ser usado profeticamente, de maneira abençoada, respaldado pela palavra de Deus, nada contrário àquilo que Deus ensina na sua palavra. Deus pode nos usar poderosamente, ok? Outra coisa é ser um profeta. O que é um profeta? O profeta é aquela pessoa que o tempo todo é usado por Deus, porque ele tem como manifestação natural, normal na sua vida, o dom de profecia. Então, um dos dons mais lindos que tem, esses dons sobrenaturais de Deus, ok? Nós falamos um pouquinho, né, sobre o perigo que existe dentro da igreja de espiritualizar todas as coisas e perder um pouco a racionalidade, a inteligência, o equilíbrio, né? O perigo de demonizar tudo, o perigo de achar que tudo é espiritual e nada é natural, nada é humano. Infelizmente, né, tem muitos casos assim dentro das igrejas. Também o outro lado de desequilíbrio é quando a pessoa quer racionalizar tudo que é de Deus e desvalorizar aquilo que é espiritual. Também é um desequilíbrio. Achar que tudo é racional, tudo é inteligível, né? Tudo a mente pode explicar. Irmãos, nós aprendemos que no reino de Deus não é assim. Tem coisas que são sobrenaturais, tem coisas que são mistérios de Deus. Então esse desequilíbrio, tanto de um lado, em querer espiritualizar e demonizar tudo, cai no desequilíbrio, gera dor, gera sofrimento, gera equívocos, heresias terríveis dentro da igreja, como também essa parte do cristianismo querer racionalizar todas as coisas e achar que tudo pode se explicar de maneira racional, humana, tirando o elemento espiritual, tirando
o contexto, às vezes, de infiltração maligna, infiltração de demônios na vida das pessoas, e achar que tudo é natural, tudo é humano, tudo é psicológico, tá? Então é o grande desequilíbrio que existe quando nós tratamos desses assuntos de maldição, de libertação, de pastoreamento inteligente. Sorte, entra nisso aí? Não, isso aqui nós já passamos, só estou dando uma recapitulada porque tem gente nova aqui. Então, a gente já tratou desses assuntos, tem disponível no canal aqui, tá? Nós já falamos sobre esses assuntos. Toda aula eu dou só um lembretezinho do que nós já abordamos, tá bom? Então, nós estamos aqui na página 57, onde nós falamos justamente disso, dessa infiltração contaminada, maligna, num dom que é lindo, que é o dom de profecia bíblica. O que dentro das igrejas e às vezes fora delas, pessoas contaminadas, utilizadas por demônios, agem através da manipulação de poderes, através de um espírito chamado espírito de adivinhação. Ou seja, a pessoa acha que está servindo a Deus, entre aspas, mas na verdade está servindo a dons espíritas, tá? Está sendo usada por demônios, até dentro das igrejas isso pode acontecer, tá bom? Então nós já falamos um pouquinho sobre isso, sobre mediunidade, né? Essa herança espiritual que existe dentro da nossa nação brasileira, onde muitas pessoas foram infectadas com isso, às vezes no seu background familiar, né? Veio com essa herança espírita, veio com essa herança das religiões afro-brasileiras e o perigo de tudo isso, tá bom? Então vamos continuar ali na página 57, terceiro bloco. Nós vamos lendo, vamos explicando um pouquinho daquilo que o material nos ensina aqui, tá bom? Muitas dessas pessoas, ou seja, pessoas que têm essa ação do maligno, essa contaminação na área de falsas profecias ou de um espírito de adivinhação, com o intuito de se desenvolver espiritualmente, elas seguem o caminho do ocultismo, né? Na sua variedade infindável de ramificações. Nós estamos falando aqui sobre a busca do poder pelo poder. O que leva a pessoa a ir à macumbaria, feitiçaria, a umbanda, a se envolver com esses poderes ocultos, gente? A busca do poder. A manipulação. Por exemplo, pessoas que são extremamente manipuladoras adoram isso, porque entendem que pelo poder sobrenatural, que nós sabemos que são poderes demoníacos, elas têm a capacidade de manipular pessoas, né? Eu citei exemplo, uma vez atendi uma mulher que veio, que era líder do centro espírita. A mulher queria manipular todo mundo, até na conversa pastoral ela queria me manipular. E eu logo percebi, fui confrontando, né? Fui falando com ela, fui mostrando que isso era errado. Ela agia tanto debaixo de um espírito de manipulação, de poder humano, com influência maligna e contaminação maligna, que ela nem se percebia. E ela achava que era normal. E ela tinha costume que todas as pessoas fizessem aquilo que ela achava que as pessoas tinham que fazer. E aí a gente foi tratando isso, era uma deformidade no caráter dela. Tudo isso por causa dessas infiltrações malignas e esse costume de manipular poderes através de influência satânica, tá? Então, que leva as pessoas ao caminho do ocultismo e a se desenvolver com o ocultismo, o que é? É esse desejo pelo poder. A essência do ocultismo é receber e manipular conhecimento, poder, prazer e favores. Fala comigo. Conhecimento, poder, prazer e favores. Olha só, essas quatro bases aqui é muito comum na vida daquelas pessoas que se envolvem com artes ocultas, com magia, com feitiçaria, e que estão chegando dentro das nossas igrejas, e que às vezes querem usar desses mesmos artifícios dentro do contexto cristão. E nós, como conselheiros espirituais, nós vamos precisar confrontá-las. Às vezes ela vai encostar em você e já vai começar a querer te manipular. Opa, não é assim. Não se deixe manipular. Amém?
manipulação, ela é produzida, ela é incentivada por demônios, gente. Se tem alguém que é especialista em manipular os outros, quem é, gente? Demônios, Satanás. Deus nos deu um livre-arbítrio, Deus nos deu liberdade. Até se a gente não quiser amar Ele, quiser virar as costas para Ele, né? Não é verdade? Está nem aí para a palavra, Deus nos respeita. A base do relacionamento de Deus conosco é o amor e o respeito. Ele nos trata com dignidade, mas o diabo não. O diabo quer manipular através do conhecimento, do poder, do prazer e dos favores de todas as espécies provenientes de uma fonte espiritual realmente demoníaca e não divina. Eu estou ensinando para vocês que existem 3 fontes de poder. Quais são as 3 fontes, gente? Fontes de poder. Quais são as 3 fontes de poder? Hein? Deus. O outro? Hã? O homem, a alma humana, né? E a terceira fonte? Satanás e os demônios, tá? Então, quando a gente está lidando com o problema das pessoas, e não só com o problema das pessoas, com a nossa própria vida, principalmente quando se trata de poder, a gente precisa discernir qual é a fonte do poder. Se é Deus, se é a alma humana. E a alma humana, eu já falei para vocês, tem muito poder. Nós citamos o exemplo, por exemplo, de Hitler, né? Ele usava o poder da alma dele através da oratória, da capacidade ali de manipulação, manipulou uma nação inteira. Uma das nações mais inteligentes, mais sábias de todos os tempos. Vocês sabem, né? Onde saíram a maioria dos grandes pensadores europeus, saíram da Alemanha, da França, mas principalmente da Alemanha. Conseguiu manipular uma nação inteira através do poder da alma humana. E o mais conhecido por nós, né? Evangélicos, cristãos, quando a gente está lidando com libertação, né? Com maldições, são os poderes satânicos e demoníacos, ok? Então, nós precisamos discernir qual é a fonte do poder. Se vem de Deus, se vem da alma humana, ou se vem de Satanás e seus demônios. Quando você está lidando com o mundo espiritual, quando você está lidando com a problemática de uma pessoa, você precisa pedir de Deus o discernimento de qual é a fonte ali. Às vezes não é demônio, é carne, é alma humana. É muito mais fácil de lidar com um demônio, você vai aprender nesse material, com Satanás e com os demônios, do que lidar com a alma humana, gente. Nós já aprendemos isso, nós já falamos sobre isso nesse material. Conquistar a alma humana, né? Lidar com a alma humana é muito mais difícil. Com a engenhosidade, né? Com personalidade deformada pelo pecado, é muito mais difícil do que lidar com o demônio. O demônio a gente tem que orar, ele tem que sair, acabou, na autoridade do nome de Jesus e pronto. Agora, consertar uma deformidade no interior das pessoas, na alma humana, no caráter deformado, às vezes, ou falta de caráter, né, na pessoa, isso dá muito trabalho. Amém? Então vamos lá. Quando essas pessoas, né, as pessoas que têm essa tendência com o ocultismo, com a feitiçaria, chegam à experiência da salvação na pessoa de Jesus Cristo, então se inicia ali um confronto com todos esses hábitos, padrões e dons. Olha só, hábitos, padrões e dons. Então, você começa a confrontar isso, você começa a levá-lo a Jesus, começa a tratar essas situações, e aí você precisa desse entendimento que a gente está passando para você, para que você consiga discernir todas essas deficiências e de alguma maneira, se você está discipulando a vida daquela pessoa, aconselhando, tratando com ela, você possa orientá-lo, ajudá-lo, como discipulador, como mentor, como conselheiro espiritual à vida daquela pessoa, ok?
Tudo isso, né, quando a pessoa vem com essa carga do ocultismo, da feitiçaria, tudo isso foi recebido o quê? Através do quê? Através do ocultismo, quer seja por prática ou então por herança. Às vezes a pessoa não teve a prática do ocultismo, mas ela vem com uma bagagem hereditária. Pais, tios, avós, e aquela bagagem vem na vida da pessoa. Às vezes ela nem percebe que por detrás da vida dela, aquela deformidade de caráter, aquela personalidade complicadíssima, existe por detrás um espírito maligno que está agindo ali. Isso é muito comum, né? Principalmente quando morre algum parente, principalmente pai e mãe que teve envolvimento com o ocultismo, o espírito maligno começa a perseguir os filhos. E se os filhos não têm um compromisso com Jesus, a proteção do sangue de Jesus, uma vida santa, consagrada, santificada com o Senhor, tem uma vida toda cheia de brecha, vulnerável, pecado, coisas horrendas na sua vida, o demônio vem e se perpetua através das gerações. Nós aprendemos isso, é o nosso texto-chave desse curso, Êxodo 20, não é verdade? Se nós quebrarmos a lei de Deus, o pecado, a maldição, o mal perseguirá até quantas gerações, gente? Até 4 gerações. Daqueles que me odeiam, diz a palavra de Deus. Mas aqueles que me amam, a misericórdia, a graça de Deus alcança até quantas gerações? Até 1000 gerações. Então o mal, ele tem legalidade para agir até 4 gerações. E se você está vivendo uma vida errada, né, não tem compromisso com Deus, está fazendo tudo aquilo que Deus odeia, tudo aquilo que Deus se ira, quebrando a lei de Deus, a maldição nada mais é do que o mal em ação, por causa da quebra da lei de Deus. Você vive quebrando a lei de Deus, vive errando, falhando, fazendo um monte de coisa errada, o mal vai entrar em ação. Ok? Todo mundo está entendendo? Beleza? Então vamos lá. Porém, a questão básica a ser trabalhada aqui com toda pessoa que vem do ocultismo é a idolatria pelo poder. Gente, isso existe, tá? Tem gente que idolatra o poder. Tem gente que passa por cima de todo mundo, xinga, ofende, fofoca, faz o que for, até se prostitui por causa de poder. Tem gente que se prostitui às vezes para conseguir um cargo no trabalho, para permanência no trabalho, por causa de poder, quer subir dentro da empresa. Tanto homem quanto mulher, não é só mulher não, homem também. Então, por causa da idolatria do poder, existe aí uma ramificação de pecados e aberturas de portas no mundo espiritual, e o diabo vai entrando por causa dessa sede de poder. Bom, em praticamente todos os ramos do ocultismo desenvolve-se uma cultura de idolatria pelo sobrenatural. Cuidado que tem que ter uma sensação arrogante de ser mais especial. Isto precisa ser disciplinadamente arrependido e renunciado pela pessoa. Vocês acham que não existe isso às vezes dentro da igreja? Pessoas que se acham angelinos, né? Especiais. Tem gente que tem, parece que um apreço, né? Para querer aparecer. Gente, quem quer aparecer, quem não sabe o que é em Deus, a sua identidade. Se você não souber quem você é em Deus, a sua identidade, o seu valor, o valor intrínseco que você tem como ser humano, como filho de Deus, você vai querer fazer de tudo para mostrar para os outros que você é especial. Olha a base que existe para isso. É a idolatria pelo poder. É o desejo de ser reconhecido, de aparecer, de ser especial. Existe servir ou ser visto, né? Exatamente. É um bom exemplo. Quer servir na igreja para ser visto, para receber afago, para mostrar que é importante, para sentir que tem valor. Não, gente, nosso valor não está
naquilo que nós fazemos, mas naquilo que nós somos em Deus. E por causa daquilo que nós somos em Deus, nós fazemos para a glória de Deus. Não é para a nossa glória. Não é para a glória do eu. É para a glória de Deus. Bem, tem muita coisa que você vai fazer dentro da igreja que ninguém vai saber, como por exemplo o intercessor. O intercessor dentro da igreja ninguém quer ser. Por quê? Porque não aparece. Agora, do louvor, pregador, ensinador, isso, aquilo outro, o cara quer ser porque aparece. Nada contra isso. Eu também faço isso, não tem nada de errado você fazer isso. Não estou falando contra isso, pelo contrário. Mas qual é a motivação que nos motiva, como bem foi colocado aqui, para servirmos a Deus? Você quer servir a Deus e aos irmãos, é o amor à igreja, ao corpo de Cristo, né? Você quer passar um pouco da experiência que você tem recebido do Senhor, com o coração correto, com a motivação correta. Gente, o que Deus enxerga é a motivação, é o coração. Não é a ação, é a motivação que está por detrás da ação, que está dentro do seu coração. Então, infelizmente, as pessoas que vêm com esse background do ocultismo, da feitiçaria, eles acabam levando essa carga da idolatria do poder para dentro das igrejas e começa a querer agir da mesma maneira, com o mesmo espírito que eles agiam lá no terreiro, que agiam lá no centro espírita, né? Com aquela mesma honraria, aquela mesma bajulação, quer ter isso dentro das igrejas, sendo que no reino de Deus é tudo contrário, gente. Os últimos serão os maior é aquele que serve, não aquele que é servido. Jesus diz, né, em Marcos: eu vim para servir e dar a minha vida em resgate. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de. Quando você está servindo as pessoas, os irmãos, a igreja, seus líderes, você está doando a tua própria vida. Isso é algo lindo. Você está doando a tua vida. É algo muito lindo. Amém? Você está doando uma parte de si para o reino de Deus, para o corpo de Cristo. Fala, querido, bem alto, tá? Pergunta para ficar registrado. Quando eu comecei a frequentar a Igreja Batista Betel, foi pela dor, não foi pelo amor. Certo. Nela eu desenvolvi o amor. E quando eu comecei a frequentar, muitos me apontaram porque a Igreja Batista Betel é uma igreja rica. Só tem gente rica aqui. Eu falei, glória a Deus, porque eu estou no lugar certo. Tenho muitos amigos, muito conhecidos, pessoas ricas e pessoas tão pobres